Glórias a Deus. Quão maravilhoso é a presença de Deus, irmãos. Quão maravilhoso é sentir a presença do nosso Deus. E Ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus se move nesse lugar, meu querido. Se você está um pouquinho espiritual nessa noite, eu tenho certeza que você já sentiu uma porção dele aí aonde você está. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, como é difícil. Como é difícil quando você é chamado para ministrar a uma igreja onde 2 fins de semana consecutivos estiveram sendo ministrados por Deus, onde mulheres e homens estão cheios da presença de Deus, né? Onde uma simples faísca é o suficiente para causar um incêndio. Mas o nosso Deus é fiel, amados, e Ele sempre tem uma porção a mais para nos renovar. Ele sempre tem uma porção a mais para completar, às vezes, aquilo que falta. E eu estava buscando de Deus uma palavra que pudesse trazer ao coração da igreja há dias, e esperando também, pastor, a confirmação de Deus. E Deus me deu uma palavra no Evangelho de João, no capítulo 5. E quando eu abri essa palavra e eu comecei a lê-la, irmãos, o meu coração ardia. Eu comecei a me sentir igual aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, e que de repente o Senhor começou a falar a eles, e eles sentiram arder o coração, enquanto o Senhor ministrava aos corações daqueles homens. E hoje, ouvindo um pedacinho da rádio, o Senhor veio a confirmar aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Quando ali também foi ministrado pela pastora, quando ela leu João 15:7, que ela disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo ao Pai, e tudo vos será feito. Eu entendi que era confirmação, e logo naquilo o Senhor me enviou a mensagem confirmando. Eu falei: é de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo preparado especial para os nossos corações nessa noite, amados. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 5, e o versículo de número 25 nos diz assim: a palavra do Senhor, tão somente esse versículo: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Glórias a Deus. Pode sentar, amados. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Parece meio difícil de compreender essa palavra. Como pode ter que morrer para ouvir a voz do Filho? Mas ao mesmo tempo a palavra diz que aqueles que ouvirem viverão. Sabe que hoje de manhã, quando ouvi a rádio, e por isso eu digo que era confirmação de Deus sobre essa palavra, quando a pastora falava a palavra de João 15:7,
que diz: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós. Isso diz respeito, irmãos, a relacionamento. Isso diz respeito, irmãos, a estar conectado um com o outro. É necessário que haja esse relacionamento de intimidade um com o outro. Porque sem essa intimidade com aquele que é a videira, dificilmente alguém pode gerar frutos. E muitas vezes nós não conseguimos compreender essa palavra que Jesus está falando por meio de João no capítulo 5, 25, porque nós muitas vezes nos acostumamos, amados, com o louvor que nós adoramos recentemente. Não que isso seja errado quando nós falamos que ele diminua, ou seja, que eu diminua para que ele cresça. Mas na verdade diminuir não é o suficiente, irmãos, porque quando João estava falando isso, que era necessário que ele diminuísse para que Jesus crescesse, ele estava se referindo a ele como sendo o amigo do noivo. E o amigo tinha que diminuir para que o noivo viesse a crescer, porque era o noivo que ia se casar. E muitas vezes em minhas orações também eu sempre orei assim: Pai, que eu diminua, que o meu eu diminua para que o Senhor cresça dentro de mim. Mas na verdade essa é a oração do amigo, amados. E o que nós precisamos fazer é a oração da noiva. E a oração da noiva tem que ser diferente, porque o amigo, ele ouve muitas vezes algumas confissões do noivo, mas é a noiva que vai ter o relacionamento de intimidade com o noivo. É a noiva que vai viver aquele momento com o noivo. É a noiva que vai receber a intimidade por parte do noivo. É mais ou menos aquilo que Paulo está falando aos Efésios, quando ele está citando no capítulo de número 5, quando ele está falando a respeito do comportamento do homem e da mulher, do relacionamento matrimonial. Mas quando ele está encerrando aquela parte, ele diz: digo-vos, porém, com relação a Cristo e a igreja, porque ali há um relacionamento de intimidade entre Cristo e a igreja. E eu estava pensando com relação ao matrimônio, irmãos, porque quando nós temos intimidade em nosso relacionamento matrimonial, quando nós somos íntimos com a nossa esposa, e quando a esposa é íntima conosco, nós conversamos de temas somente entre nós dois. Nós nos relacionamos com amor, temos um relacionamento de amizade, temos um relacionamento de comunhão, temos um relacionamento que não temos com uma terceira pessoa, mas somente os dois. E é assim o relacionamento de Cristo com a igreja. E nós devemos nos posicionar, irmãos, como igreja. E para que a igreja tenha esse relacionamento íntimo com Cristo, não pode haver uma terceira pessoa, amados. Em um relacionamento matrimonial, quando entra uma terceira pessoa, pode ter certeza que isso vai começar a gerar conflitos nesse relacionamento. E dentro de nós temos dois seres, irmãos. O nosso lado que é espiritual, que busca a cada dia as coisas que são do Espírito, que é aquilo que Deus quer de nós, esse relacionamento íntimo espiritual. Mas do outro lado nós temos aquele homem natural que não conhece as coisas do Espírito. É mais ou menos como está escrito, que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo de número 2. E no versículo de número 14, Paulo diz assim: olha, ora,
o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, amados, se nós queremos desfrutar desse relacionamento íntimo com o Senhor, desse relacionamento espiritual com o Senhor, se nós queremos receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, essa terceira pessoa, que é o homem natural que habita dentro de nós, é necessário que ele morra. Ele precisa morrer dentro de nós, irmãos, para que aquilo que é espiritual, que está dentro de nós, que deseja todos os dias aquilo que vem da parte de Deus, renasça dentro de nós. Porque se ele só diminuir, nós estamos sujeitos a qualquer momento ele ressurgir de novo. Nós estamos sujeitos a qualquer momento ele tentar crescer dentro de nós e destruir aquilo que foi construído com tanto carinho nesse relacionamento. Então não pode haver uma terceira pessoa num relacionamento. O relacionamento tem que ser a dois. E se nós somos a igreja, esse é um relacionamento pessoal nosso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que buscar a cada dia nos identificar cada vez mais com Ele, meus amados. Só que todos os dias existe essa batalha entre o homem espiritual que está dentro de nós e o homem natural que não consegue entender e discernir as coisas que são do Espírito. E é por isso que quando Paulo também está falando lá em Efésios no capítulo 6, ele fala de alguns elementos, armaduras, algumas armas as quais nós podemos usar para combater esse outro lado. Ele cita também uma espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a qual nós temos e podemos usar todos os dias ao nosso favor. E eu creio que quando Paulo disse isso, talvez a espada era a arma mais poderosa que existia naquela época, irmãos. A espada talvez era o que trazia mais firmeza em um combate. Mas se nós trouxermos para os nossos dias atuais, amados, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a qual Paulo está se referindo, nós podemos compará-la ainda nos nossos dias atuais como as armas mais poderosas que nós temos. Porque essa palavra, irmãos, que é a Bíblia, ela tem 66 livros. Eu me recordo que um outro dia eu estava passando na aduana e estava vendo um controle fiscal, e me pararam ali para revistar. E antes de abrir o bagageiro da moto, me pergunta o moço que tinha me abordado se eu estava armado. Eu disse brincando, sorrindo para ele, eu disse: olha, eu até estou armado, mas a minha arma é espiritual. E essa arma espiritual a qual nós carregamos, amados, que contém 66 livros, que nós podemos dizer, ela funciona muito melhor do que qualquer metralhadora de última geração. Porque em cada um desses livros, amados, ela dispara fortemente, e nenhuma bala que está nessa agulha falha. Por isso, todas as vezes que aquele homem natural que não consegue compreender as coisas que são do Espírito começa a tentar se levantar e começa a querer questionar as coisas de Deus dentro de nós, nós temos ali a arma perfeita para executá-lo naquele momento, para colocá-lo por terra ali mesmo, amados. E quando nós falamos, irmãos, de relacionamento, de
Deus sempre teve um relacionamento de intimidade conosco. A Bíblia vai dizer no livro dos Salmos que antes que nós fôssemos formados no ventre materno, Deus já tinha nos conhecido. Ele já tinha escrito uma história ao nosso respeito, irmãos. Ele já tinha feito de cada um de nós mais do que vencedores, irmãos. Você quer prova disso? Antes mesmo de nós virmos a existência, amados, nós tínhamos um relacionamento com Deus e éramos conduzidos pelas próprias mãos do Senhor, e foi Ele mesmo quem nos elegeu, cada um de nós, para virmos a ser participantes deste mundo. Veja bem que quando nós estávamos vivendo este relacionamento, e quando nós fomos participantes desse momento, irmãos, havia mais de 2 milhões de seres participando dessa mesma corrida. Essa corrida a qual somente um sairia vencedor. Somente um, irmãos. É muito mais fácil ganhar na loteria do que você ser vencedor dessa corrida. Mas saiba você que, em especial, Deus teve o cuidado e por ter te escolhido. Nessa corrida você nadou, nessa corrida você correu, nessa corrida você saltou, e você chegou no final dela. E adivinha quem foi o vencedor? Foi você. E sabe qual era o prêmio que você recebeu ali por você ter vencido aquela corrida? O prêmio foi o direito da vida. Porque entre 2 milhões Deus te escolheu para que você fosse gerado dentro do ventre materno. Só que daí, irmãos, nós recebemos esse prêmio da vida. E aí, à medida que nós viemos e começamos a desfrutar daquilo que o Senhor nos premiou, que é a vida, nós nos perdemos muitas vezes na mentira do mundo, no engano do pecado, e deixamos de acreditar naquele que nos gerou. Deixamos de acreditar naquele que nos formou. Ou até mesmo muitas vezes esquecemos da sua existência. Esquecemos que foi Ele quem nos preparou e quem nos deu a vitória a qual nós temos nas mãos. Só que daí, nesse momento, irmãos, que nós nos encontramos perdidos, confundidos, porque aí somos tomados pelo homem natural, dessa natureza humana e carnal, vem Jesus e estende as mãos novamente para nós, e nos dá a oportunidade de vida novamente, nos dá a oportunidade de nós concorrermos de novo, agora não mais ao prêmio de viver essa vida aqui nessa terra, mas agora Ele vem nos oferecer um prêmio ainda melhor do que aquele que nós recebemos anteriormente, um prêmio ainda mais excelente. O prêmio de viver a vida eterna ao seu lado. Só que para isso, irmãos, para nós vivermos e para nós recebermos esse novo prêmio, o qual nós vamos também desfrutar, é necessário mais uma vez nós vencermos alguns combates. E o principal deles é aquele que está dentro de nós, o homem natural que habita em nós. E é aquele que nos traz todos os dias a dúvida:
que gera dúvida no nosso coração, que nos faz muitas vezes desacreditar das promessas de Deus e das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. É esse que nós precisamos combater, esse homem natural que muitas vezes coloca dentro de nós o medo, por não saber aquilo que nós vamos encontrar à frente, se aquilo que está lá adiante é realmente verdadeiro ou não, se nós verdadeiramente podemos confiar naquilo ou não. Mas a palavra de Deus diz que se vive pela fé, e é pela fé que os homens de Deus alcançaram grandes feitos, que fizeram a diferença da existência da humanidade. Foram aqueles que caminharam pela fé, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz dele em todo momento em que ele falava. Então é pela fé que eu preciso acreditar que tudo isso é verdadeiro e real para a minha vida, e eu preciso continuar caminhando, e preciso a cada dia fazer com que esse homem natural venha a morrer. Aí, amados, ele ainda tenta entrar de novo, nos trazendo o sentimento de fracasso, aquele mesmo sentimento que foi colocado no coração do povo de Israel quando eles estavam atravessando o deserto, que fazia com que eles olhassem para trás e se lembrassem das coisas que ficaram lá no Egito. Mas o que Deus nos oferece é o que está adiante, irmãos. E aqueles que têm o noivo, que é a noiva, anda na proteção do noivo, porque ele é o protetor. E para quem caminha com ele, irmãos, não existe fracasso, porque ele nos ensinou o caminho da vitória. Nós podemos ultrapassar, irmãos, desertos. Nós podemos passar sede, fome, nudez. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que tudo isso passará, irmãos. Que irá chegar o dia em que nós, como noiva, nos encontraremos com o noivo. E a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará de nós todas as lágrimas que nós sofremos e passamos no deserto no qual nós caminhamos. Ei, Narás, aleluia. É Ele quem vai ter esse cuidado conosco. Nós só precisamos crer pela fé e continuar caminhando a cada dia. Aleluia. Então, o que não pode permanecer no nosso coração, irmãos, é simplesmente a indecisão. A indecisão de seguir caminhando ou não. Que muitas vezes aquele lado natural coloca dentro do nosso coração, quando vem as provações do deserto. E aí nós pensamos muitas vezes dentro de nós: ah, Senhor, mas está sendo muito pesado, está sendo muito duro, eu não estou suportando. Mas é Ele quem nos dá suporte nessa hora. Então não duvide, irmãos. Não duvide, porque Tiago diz que aquele que duvida é como a onda do mar que é levada de um lado para o outro. É como o vento que muitas vezes não tem direção. E uma coisa eu digo, irmãos, muito mais vale nós crermos pela fé do que gerar dentro de nós essa indecisão de seguirmos ou não, de fazer ou não a vontade do nosso Senhor. Em uma certa ocasião estavam conversando um pastor e um ateu. E na ocasião o ateu dizia: não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Eu não acredito em coisa alguma dessa natureza. Eu não acredito em céu, eu não acredito em inferno. Então o pastor toma a palavra sabiamente e, dando resposta ao ateu, o pastor diz: eu prefiro acreditar, meu irmão. Eu prefiro acreditar que existe sim céu, que existe sim inferno,
E se lá na frente nada disso existir, eu não perdi nada por acreditar. Mas agora a pergunta que fica: e se existir, quem é que vai perder? É aquele que não acreditou, meu irmão. É aquele que simplesmente duvidou. É esse que vai perder. É esse que vai ficar pelo caminho. É esse que de repente vai ter a sua vida levada ao inferno. Por isso, amados, o homem natural, ele tem que ficar na cruz. O homem natural, ele tem que morrer para que o espiritual ressuscite dentro de cada um de nós. Veja bem, quando Jesus estava falando com Lázaro, as irmãs de Lázaro mandam notícia a Jesus, dizendo que Lázaro estava muito mal, o seu amigo estava muito enfermo. E Jesus se demora 4 dias para vir até a aldeia. E quando chega ali, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta estava alvoroçada porque não entendia o que estava acontecendo. Maria também estava alvoroçada porque não conseguia compreender enquanto Jesus conversava com elas. Enquanto ele tentava explicar coisas espirituais a elas, elas não conseguiam compreender, porque o alvoroço delas era algo natural. E quem está com alvoroço natural dentro do coração não vai conseguir compreender aquilo que é espiritual, porque aquilo que é do espírito se discerne espiritualmente, irmãos. E só quem é espiritual que vai conseguir entender. E ele falava acerca da ressurreição. Ele dizia: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá eternamente. Mas ninguém compreendia, a tal ponto de Jesus olhar aquela situação, irmãos, e se compadecer pela falta de entendimento daquelas pessoas. Jesus chora, Jesus se compadece pelo momento em que ele está presenciando. Mas aí Jesus pede que o levem até o túmulo. E quando Jesus chega diante do túmulo, quem é que ouve a voz de Jesus naquele momento? Aquele que estava morto. Enquanto ninguém que estava ali do seu lado estava entendendo, aquele que estava lá dentro de um sepulcro, quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, ele se levanta e começa a sair, porque entendeu aquilo que era do Espírito, que tinha entrado dentro dele e tinha trazido vida novamente. Aleluia. Por isso é necessário, irmãos, é necessário que o homem natural morra. Se nós queremos compreender as coisas que são do Espírito, o homem natural precisa morrer dentro de nós, porque nós muitas vezes não compreendemos as coisas de Deus, e não entendemos e não conseguimos discernir, porque o homem natural está falando mais forte dentro do nosso ser. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós lemos a palavra de Deus e fazemos às vezes até uma leitura extensa, como às vezes eu pego algumas pessoas que trabalham comigo, que leem a Bíblia, aí eu faço mais ou menos igual fez Filipe ao eunuco, me achego do lado e pergunto: você entendeu o que você está lendo? E a resposta é quase sempre a mesma: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Porque, amados, aquilo que é espiritual
é discernido pelo Espírito. E esse entendimento quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, irmãos. E nós só conseguimos ter esse entendimento quando nós passamos a ter um relacionamento de intimidade com o nosso Senhor. Quando nós começamos a viver a intimidade, irmãos, aí nós começamos a entender. Aí você começa a ler e a palavra começa a arder dentro do teu coração. Aí você começa a sentir aquele ardor, aquela presença de Deus. É muito forte. Deus é maravilhoso. Nosso Jesus é maravilhoso, irmãos. E é por isso também que ainda no Evangelho de João, irmãos, um pouco mais adiante, no capítulo 12, ele vai falar sobre a semente. Ele diz que se uma semente permanece por si só, ela nada pode fazer. Mas uma vez que a semente é lançada na terra, uma vez que essa semente morre, aí ela começa a gerar frutos. Mas primeiro tem que ser lançado na terra, irmãos. Primeiro tem que ser lançado no pó. Enquanto a gente não entender que o nosso lugar é no pó, é lá no chão, é com os pés do Senhor ali diante de nós, nós não vamos conseguir entender e não vamos conseguir gerar frutos para o reino, porque é preciso morrer. A semente tem que ser lançada no pó, na terra, e ali tem que permanecer a semente velha, para que o broto novo possa ressurgir de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre para todo sempre. Aleluia! Porque quando nós cremos verdadeiramente, irmãos, há uma entrega de totalidade ao Senhor. Não há uma parcialidade. Em um relacionamento não pode haver parcialidade. Não pode ser em medidas, mas tem que ser em totalidade. Muitos relacionamentos se frustram justamente por causa disso, porque muitas vezes nos entregamos parcialmente, porque não queremos nos entregar em uma totalidade ao nosso cônjuge, e é muitas vezes onde permanece a brecha aberta para que entre a terceira pessoa. Agora, quando o relacionamento é íntimo, irmãos, quando é só a dois, aí as coisas mudam. Aí elas começam a tomar outra direção. Aí elas começam a gerar outros propósitos. Quando Jesus estava também ainda falando com Nicodemos, também no capítulo de número 3 de João, Nicodemos vem até Jesus e começa a questionar-lhe. Jesus diz: mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. E quando Nicodemos começa a questionar Jesus, irmãos, Nicodemos era um homem instruído. Nicodemos era mestre da lei, conhecedor, um grande teólogo daquele tempo. Nicodemos era uma pessoa que tinha influência no meio dos judeus. Mas ele não conseguia entender as coisas espirituais. Aí é por isso que Jesus se volta para Nicodemos e diz: Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito jamais poderá entrar no reino dos céus. Em outras palavras, estava dizendo Nicodemos: você é muito natural para você compreender as coisas do Espírito,
Você precisa renunciar a essas coisas terrenas. Você precisa botar fora isso que você acha que é grande para você, para que você possa conhecer as grandezas de Deus. Que é só assim, irmãos, que se consegue entender. Por isso que quando Paulo está falando também ali aos Romanos, Paulo diz que esse corpo de pecado mortal, ele tem que morrer. Que assim como nós servimos fielmente ao pecado, enquanto ainda éramos pecadores, assim da mesma maneira também fielmente devemos servir a Deus, na plenitude daquilo que nós somos, na plenitude daquilo que nós temos a oferecer. Jesus ainda cita mais uma parábola a respeito disso, irmãos. Quando ele está falando sobre o pano velho, remendo de pano velho em tecido novo, ele diz que não é possível que você coloque um remendo de pano velho em um tecido novo, porque a rotura se torna ainda maior. Da mesma maneira, ele também diz que não é possível você colocar um vinho novo em odre velho, porque não vai suportar. O odre vai estourar e vai entornar o vinho, vai se derramar. Por isso ele diz que o vinho novo é necessário que esteja e que seja colocado dentro de um odre novo, porque ambos assim se conservarão. Irmãos, enquanto houver vestígio do velho homem dentro de nós, é impossível receber aquilo que é novo da parte de Deus, porque aquilo que é novo, que vem, que está preparado para nós, enquanto existir esse vestígio, irmãos, não poderá ser derramado, porque o nosso interior não vai suportar. Agora, quando tudo estiver renovado, quando a semente velha já caiu no solo, quando já brotou aquilo que é do Espírito, aí, irmão, se prepare, porque aí o odre pode até esticar com a fermentação do vinho, mas ambos são novos. Aí, meus amados, se prepara, porque a tampa da chaleira vai voar a cada dia. Aí, como disse Jesus, desde este momento em diante vocês verão anjos do céu subindo e descendo a todo instante. Aleluia. Irmãos, porque só quem é espiritual consegue entender aquilo que é do Espírito. Não tente interpretar na carne, não tente interpretar na teologia. Por isso que quando Jesus estava com os discípulos, ele diz: graça te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos grandes e dos instruídos e as revelastes a estes pequeninos irmãos. Sim, ó Pai, graça te dou, porque a revelação vem, amados, da parte de Deus para aqueles que estão conectados. Por isso que ele diz: olha, aqueles que estiverem em mim e a minha palavra estiver neles. Tudo aquilo que nós elevamos, irmãos, e nós conectamos nos céus, não passa uma palavra batida sem que Deus nos ouça. Que Deus é maravilhoso, irmãos. Aí, por último, sabe aquela oração que nós estamos acostumados a fazer todos os dias? Quem já orou a oração do Pai Nosso? Alguém já orou alguma vez? Todos já oraram? Todos se lembram dela? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita
a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. E todos os dias nós oramos e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, enquanto nós oramos. Mas quando nós saímos para a rua, quando nós nos dirigimos ao nosso trabalho, quando nós nos dirigimos à escola, quando nós nos dirigimos a algum lugar, ali é a nossa vontade que prevalece. A vontade de Deus já é esquecida naquele momento. Mas lá atrás nós oramos, irmãos. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos os feitos de Jesus. E porque Jesus fez tantas maravilhas e operou tantos poderes, e Ele disse: olha, aqueles que crerem em mim farão coisas e obras maiores do que essas que eu faço. E aí está o segredo, é nessa oração, irmãos. Quando nós oramos: seja feita a tua vontade, Senhor. Porque Ele diz: olha, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E é isso que nós precisamos aprender todos os dias, irmãos. A oração daquele o qual nos chamou, a oração daquele o qual nos capacitou, a oração daquele o qual nos preparou, a oração daquele o qual tem preparado para nós todos os dias bênçãos extraordinárias, dons preparados. Hoje eu até ouvi a palavra ainda que falava: olha, você não pode receber porque você ainda não está preparado. E sabe por que a falta da preparação, irmãos? Porque muitas vezes deixamos o nosso eu, o nosso homem natural falar mais alto do que o espiritual. Porque quando o espiritual fala mais alto dentro de nós, e quando ele vive, irmãos, a nossa vontade já não existe mais. Aquilo que nós queremos já não faz mais a diferença. O que importa é aquilo que Deus quer para nós. O que importa é aquilo que Jesus preparou para nós. É isso que tem importância. Quando nós aprendemos a atender a voz do Espírito. Por isso, irmãos, mais uma vez, o homem natural, ele tem que ficar na cruz, para que possa ressuscitar de dentro de nós aquele que é espiritual. Jesus também disse: olha, o homem não pode receber coisa alguma do céu, se do céu não lhe for dada. Se queremos receber algo do céu, irmãos, precisamos aprender a nos comportar como cidadãos do céu. Cidadãos do céu, aqueles os quais o Pai procura, os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Senhor está procurando para se revelar. São esses que o Senhor busca, e esses são a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Irmãos, somos nós. E se nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos mais do que o amigo, mas somos aqueles com quem o Senhor se relaciona a cada dia. Somos aqueles a quem o Senhor nos chamou para um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Então não retenha aquilo que é espiritual dentro de você, mas muito pelo contrário, extermine aquilo que é do homem natural. Faça ele morrer, porque quando ele morrer, você vai começar a ouvir a voz de Deus. E pode ter certeza que você vai se levantar para coisas grandes e maravilhosas. Como disse Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes.